Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa live da Fio do Bem sobre deuses americanos. Vamos aguardar um minuto para ver se quem chega aí. Mas é uma alegria estar com vocês aqui nesse momento, uma satisfação enorme. Ainda mais para falar de um assunto que eu gosto muito, que são mitologias, mitologias antigas, mitologias modernas, esse universo do qual o Neil Gaiman é especialista, do qual ele fala tão bem, e entender um pouco filosoficamente o que é que isso tudo pode nos ensinar, o que nós podemos refletir a respeito desse material, essa ideia. Então daqui a pouco a gente vai começar efetivamente a live, ok? Esperar só mais um pouco. Estou com uma equipe aqui grande de pessoas me dando sinal de quando começar. Então estou dependendo deles, mais do que de mim mesmo. E aí, Jordi? Ok? E aí, pessoal? Eu sou Robson Frois, você está no canal do Fio do Bem, que tem como objetivo te alimentar a cabeça, alimentar a sua mente. Nós vivemos hoje tempos em que as pessoas têm uma preocupação muito grande com o alimento, com comer bem, evitar comidas que são ruins, evitar glúten, carboidratos, açúcares, sais, estilos de vida que procuram uma alimentação mais saudável, porque há uma consciência cada vez mais forte de que o alimento físico é absorvido pelo corpo e tem um impacto na saúde física. Agora eu te pergunto, por que você acha, ou por que alguém acharia que seria diferente com que a gente alimenta a nossa cabeça, a nossa mente? As ideias que a gente absorve, as ideias que a gente degusta, as ideias que nós nos alimentamos, com as quais nós nos alimentamos, por que elas não impactariam a nossa vida, a nossa psique, o nosso corpo físico? Elas têm sim impacto, elas são absorvidas pela nossa psique, elas são absorvidas pelo nosso corpo em última instância e tem um impacto grande na nossa vida. Então, a Fio do Bem, ela pretende ser um canal onde você possa se alimentar bem, ter alimento saudável para a sua mente. E hoje nós estamos aqui para falar dessa obra, Deuses Americanos, de Neil Gaiman. Se você está assistindo a série, se você já viu a série, ou se você leu o livro, talvez você me pergunte, mas Robson, você está falando para mim de alimento saudável para a mente. E eu já assisti a série, e eu já vou dizer para você que nós vamos tentar não dar spoiler sobre a série, por isso não vou falar muito sobre a história, mas como isso é um evento ao vivo, fica por sua conta e risco, pode ser que alguma coisa escape. Aí você pode me dizer, mas Robson, a série ela é pesada, ela tem imagens, ela tem fatos chocantes, acontecem coisas às vezes até degradantes, às vezes nojentas, que são impactantes. Como é que você pode me dizer que isso aqui pode ser um bom alimento? Bom, meu amigo, isso vai acontecer porque depende de como você se alimente disso, de como você absorva esse alimento. A vida, na verdade, é um grande self-service, um buffet enorme, com todo tipo de comida, das melhores às piores. Agora, quem decide o que você coloca no seu prato e o que você leva à sua boca é você. A vida tem um buffet enorme de ideias, conceitos, imagens que alimentam a nossa mente. Agora, quem decide que alimento vai entrar em você e como vai entrar em você é você. Esse livro e essa série, que realmente tem imagens e fatos e acontecimentos muito chocantes,
ele não é muito diferente nesse sentido de outros livros que são muito bons. Tem um livro, por exemplo, que eu, por exemplo, e a maioria das pessoas que moram desse lado nosso do planeta consideram sagrado, que é a Bíblia, que traz também imagens e cenas e fatos bizarros, complexos. A Bíblia vai narrar violência, estupro, assassinato de crianças, sadismo, está tudo lá. No entanto, nós não podemos dizer, jamais diríamos, que a Bíblia é um livro que não tem uma mensagem importante, boa e que alimenta e inspira as pessoas. Podíamos falar a mesma coisa da mitologia grega, podíamos falar a mesma coisa do Bhagavad Gita hindu. São obras que, se você vê elas de forma literal, elas vão te trazer muitas imagens chocantes. No entanto, o simbolismo delas, as informações que elas trazem, a mensagem que elas trazem, nos alimentam, nos inspiram. Se você souber tirar o melhor dessa mensagem, se você não for ver isso literalmente. Evidentemente que a comparação que eu fiz é meio injusta, porque a obra de Neil Gaiman, Deuses Americanos, não pretende ser um livro sagrado, evidentemente, e é uma obra de ficção. Ela não pretende inspirar a sua vida, mas ela traz esses elementos fortes que os mitos, todos eles trazem. O Neil Gaiman, que é um especialista em mitos, um estudioso, ele faz nessa obra um crossover. Ele pega mitos de diversas culturas, diversas épocas diferentes, ele coloca todos eles nesse mesmo universo. E ele faz isso de uma maneira bastante inteligente, que todos esses mitos eles se conversam como se eles estivessem presentes ao mesmo momento. E aí, dentro usando esse conhecimento que ele tem de mitologia, ele cria um universo que não é um universo real, é um universo fictício, evidentemente, mas dentro desse universo fictício ele cria uma série de ideias, de conceitos, de símbolos que vão transmitir duas ideias principais. Ele parte, nessa obra, de duas premissas. A primeira é que os deuses são criados por mentes humanas. Nós, humanos, criamos os deuses por uma necessidade nossa, e que a força desses deuses vem, a sobrevivência inclusive desses deuses vem de nós acreditarmos neles ou não, ou quanto nós acreditamos neles. Essa é a primeira premissa. A segunda premissa que ele vai abordar é que nós estamos sempre adorando alguma coisa ou algo. Temos sempre um Deus para adorar. Não importa quem nós sejamos, temos sempre um Deus para adorar. E nós adoramos esse Deus esperando algum benefício desse Deus. E à medida que nós fortalecemos essa ideia, fortalecemos essa imagem, essa adoração a esse objeto, nós passamos a ter, esse objeto passa a ter força. Esse Deus, ou essa ideia que nós cultuamos passa a ter força. Então essas são as duas premissas iniciais, as premissas que dão base para a história do livro, que vai envolver vários personagens mitológicos. Depois nas perguntas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre esses personagens, a gente entra neles. Mas a minha ideia nesse momento é a gente discutir primeiro essas duas premissas, basicamente discutir essas duas premissas. Então essa primeira, de que nós é que formamos os deuses, nós é que criamos os deuses através do nosso pensamento, da nossa necessidade de ter deuses. Eu sou filósofo. Como filósofo, eu estudo muitas mitologias, vejo, comparo, faço um estudo comparado de várias mitologias, e em qualquer mitologia que você pesquisar, em qualquer momento da história humana, você vai ver que todos os deuses que aparecem, eles são representações personalísticas, representações com uma forma de cada cultura, mas representações de uma ideia, de uma potência,
de algo que é uma lei universal, que existe, sempre existiu, sempre vai existir, algo que está presente, ou que tem uma potência muito grande. E essa potência, então, como ela é metafísica, porque a gente está falando de leis que não são leis criadas pelo ser humano, mas são leis que existem no universo. Como nós não entendemos essas leis racionalmente, porque a nossa mente ela trabalha com dualidade, essas leis elas abrangem uma unidade que a nossa mente não é capaz de entender. Aí os seres humanos eles costumam, para racionalizar essa ideia, simbolizar elas, muitas vezes metamorfando elas, transformando elas num ser que parece com um humano, ou parece com um animal, ou parece com um objeto. Então, por exemplo, os egípcios adoravam o sol. Não o sol físico, como a gente vê. Eles achavam que o sol físico era a representação de uma ideia que estava por trás do sol, de uma lei, de uma potência que era o ser do sol. Como mais tarde vai falar Platão, que todas as coisas têm um ser. E eles chamavam o sol de Amon. Amon ou Amon-Ra. Esse era o nome que eles davam. Eles personificavam essa ideia, esse ser do sol, através desse deus, dessa figura chamada Amon. Mais tarde, séculos passaram-se, os gregos, que beberam muito dos egípcios, também cultuavam o sol como uma potência, como uma força do universo, como algo a ser reverenciado. Não o sol físico, mais uma vez, mas o ser do sol que dava origem, a ideia que dava origem para o sol. E eles chamavam essa ideia, enquanto os egípcios chamavam de Amon, eles chamavam essa ideia de Apolo. E simbolizavam através de um deus, de uma figura que tinha um corpo físico, um corpo humano, e que eles relacionavam com esse poder, com essa potência que era Apolo. Mais tarde, mais na frente, passa o Império Grego, passa o Império Romano, chegam aos cristãos, que os romanos também tinham a sua figura que representava o sol, chegam até os cristãos e nós temos a figura de Cristo, que é uma divindade também solar, também relacionada a esse culto do sol, a luz do mundo, o que veio trazer luz para a humanidade. E aí a gente passa a ter uma outra figura que também representa esse mesmo culto, essa mesma adoração ao sol. Agora eu pergunto para vocês, o que é que mudou nesses séculos entre os egípcios e os cristãos? Mudou o sol? O sol é o mesmo, o sol continua sendo o mesmo. Essa potência, essa força, esse ser do sol, como chamava Platão, ele permanece o mesmo. Agora, mudaram as formas. Enquanto as formas dos egípcios, a forma do egípcio era para essa potência era Amon, a forma dos gregos era Apolo, a forma do cristão é Cristo. Mas é essencialmente a mesma coisa e mudam as formas. Então, o que é que o homem cria? Não são os deuses, porque o sol, se eu deixar de acreditar no sol, ele vai continuar. Se toda a humanidade deixar de acreditar no sol, ele continua sendo sol. Assim como a lei da gravidade, se nós deixarmos de acreditar na lei da gravidade, ela não deixa de existir. É uma lei, é uma potência do universo. O que mudaram foram as formas que essas pessoas acreditavam, como elas encaravam essa potência do universo. E essa forma, ela se adapta com o tempo. Então, vamos pegar essa ideia. As formas permanecem. As formas mudam com o passar do tempo. O que permanece? A essência, porque a origem é sempre a mesma. Aliás, e é uma coisa que o Neil Gaiman aborda em toda a história dele, é esse sincretismo religioso, essas formas que vão se adaptando com o tempo e elas vão mudando. Em toda a história, você vai observar, tanto na série quanto no lendo o livro, você vai observar que o Neil Gaiman ele sempre se preocupa em mostrar isso, que ao longo do tempo as pessoas vão mudando as formas, mas vão adaptando essas formas antigas às formas novas, e essas formas vão se sincronizando, havendo um sincretismo entre elas, e elas vão se incorporando umas às outras. Só como curiosidade, por exemplo, no Antigo Egito, esse deus, o Sol, chamado de Amon, ele era cultuado, entre outras coisas, através de uma oração que era ensinada para todos os egípcios, ensinada
desde criancinha para o egípcio, e essa oração começava com a seguinte frase: Pai nosso que estais no céu. Certamente você lembra dessa frase. Essa frase era o início da oração a Amon. Agora, imagina só, o que é que ele fala quando ele está dizendo Pai nosso que estás nos céus? Se fosse o Pai, o Deus Todo-Poderoso, a potência máxima do universo, esse que está em tudo, em todas as coisas, esse não está no céu, esse está em tudo, em todas as coisas. Ele está no céu, ele está na terra, ele está em Marte, ele está em mim, ele está em você, ele está nessa cadeira, ele está nas coisas, ele está num besouro, no chão, numa formiga, ele está em todas as coisas. E qual é então o Pai nosso que está nos céus? Ora, qual é o elemento que une o nosso planeta ao sistema solar e que dá vida e energia para todo o sistema solar? O nosso Sol, que todos os dias nasce e está lá no céu. E essa oração, a quem eles faziam para Amon, eles terminavam essa oração com uma palavra. Era recitando o nome de Amon, mas não o nome de Amon em grego, porque Amon é o nome que os gregos deram para esse Deus. Eles falavam o nome egípcio, que era Amém. Então, veja só, o que é esse sincretismo religioso? Nossa religião, que esse é só um exemplo, bebe, a nossa religião, a religião cristã, bebe e se mistura muito com várias outras religiões passadas, com formas passadas que se adaptaram e se colocaram em momentos diferentes. E que vai, em momentos diferentes, se incorporar e de alguma forma permanecer vivo. Lá no final da primeira temporada desse... A gente está falando basicamente da série, porque o livro ele difere um pouco da série em alguns aspectos, mas lá no final da primeira temporada da série aparece uma deusa, a deusa Ostara. Essa deusa Ostara, a deusa da primavera, a deusa da Páscoa, ela tem uma história, tem um mito muito bonito sobre ela. A gente não vai falar desse mito aqui agora, mas esse nome Ostara é o mesmo nome que inclusive é o nome da Páscoa em inglês, que é Easter, vem desse nome de Ostara, dessa deusa. E esse nome Ostara é o mesmo que vai dar origem para o nome inglês para ostra. E aí a gente lembra de uma outra deusa que nasce de uma ostra, que é a deusa Vênus, a deusa Afrodite, na verdade, a deusa grega Afrodite, que depois para os romanos passa a ser Vênus, que nasce de uma ostra sobre umas espumas no mês de abril, que significa isso, espuma. E esse mesmo nome, Ostara, vai dar origem depois para Óstia, o nome Óstia, que é o elemento que a liturgia católica vai utilizar todos os domingos na missa. Olha como está tudo sincronizado, tudo incorporado. O outro aspecto, a outra premissa da qual a gente quer falar aqui rapidamente, é essa parte da adoração que sempre estamos adorando algo. Durante todo o livro e toda a série, o Neil Gaiman vai colocar isso. O ser humano sempre está adorando alguma coisa. Então ele passa a adorar, ele tem vários elementos, vários momentos em que ele mostra vários tipos de adoração, mas há algo comum nelas. Todas elas têm algum interesse. Os humanos que estão prestando aquela adoração, desde a moça Aes que dá o leitezinho para o leprechal, esperando algo do leprechal, até os vikings que matam uns aos outros, fazem sacrifício para que aparece logo nas primeiras cenas, fazem sacrifício para que o vento os volte, eles possam voltar para casa. Todos esses fazem um tipo de adoração, um tipo de negócio com os deuses, com seus deuses, as suas formas de Deus, na esperança de receber uma recompensa. Platão também vai falar disso. Ele vai dizer que pior do que aqueles que não acreditam em Deus, aliás ele vai dizer mais especificamente, quem não acredita em Deus não ofende Deus. Quem ofende Deus é aquele que acredita e acha que pode negociar com Ele. Essa negociação
com Deus. E isso é uma coisa que vai acompanhando a humanidade durante muito tempo. A gente vive tentando negociar com os nossos deuses ou com nossa forma de Deus. A nossa maneira de orar muitas vezes é uma maneira pedinte. Ah, meu Deus, me dê isso. Ah, meu Deus, me ajude com aquilo. Ah, meu Deus, faça meu filho passar no vestibular. Faça isso. Então a gente vive pedindo as coisas. E essa relação é uma relação de pedinte que ele explora bastante na obra dele e que vai se tornar mais evidente, e aí entra exatamente no dilema principal da história do livro, que é, já que a minha relação é de pedir as coisas, e como nós somos cada vez mais materialistas e cada vez mais imediatistas, eu quero a minha recompensa logo, eu quero a minha recompensa antes, porque antes a nossa relação com Deus ainda é, em muitos casos, a relação eu quero um paraíso, eu quero uma vida eterna, eu quero poder, eu quero riqueza, eu quero amor, a gente pedindo essas coisas. Agora a nossa sociedade está cada vez mais imediatista, quer coisas mais práticas e rápidas e mais que eu possa degustar mais rapidamente. E quem que me dá isso? Quem que pode me dar isso? Eu posso obter isso através, e aí aparecem os deuses modernos, da mídia, da internet, da globalização, do dinheiro, das drogas. Então, muda a mentalidade para talvez seja melhor eu adorar essas coisas, gastar meu tempo, gastar minha energia, dar minha dedicação a essas coisas que vão me dar uma satisfação mais rápida, embora também mais volátil, mais dissoluta muito rapidamente, mas ela me satisfaz mais rapidamente também. E esses deuses, eles ganham força de acordo com o roteiro da história do Neil Gaiman, exatamente porque nós prestamos essa adoração. E aí a gente deixa de dar adoração a uma ideia, ou de prestar uma homenagem a uma ideia que seria uma ideia universal, ainda que de uma forma egoísta, e passa a usar essa ideia, a dar dedicação e atenção e tempo a uma ideia temporária, que me parece, só para a gente completar, muito com o mito de Eros e Psique, onde a deusa Afrodite era uma deusa, a deusa da beleza, tinha o seu templo, e naquela cidade onde havia o templo da deusa Afrodite, aparece uma jovem linda, bela, chamada Psique. E os homens começam a deixar de ir para o templo de Afrodite e começam a cultuar Psique, porque Afrodite era uma ideia, e Psique era uma moça, estava ali presente, eles podiam ver, podiam tocar. Então a Psique dava um prazer muito mais imediato do que a ideia Afrodite, a deusa Afrodite. E aí eles começam a cultuar Psique, que era uma humana, ao invés de cultuar a ideia, o ser da beleza, que era Afrodite. Isso causa muitos problemas para Psique, para esses humanos, para a família de Psique, porque é uma desvirtuação, um desvirtuamento do que deveria ser feito para o que estava sendo feito. Por quê? Porque os homens, assim como nós, assim como até hoje, assim como o Neil Gaiman explora isso em todo o livro dele, em toda a obra dele, busca o seu prazer imediato, a sua satisfação imediata, a sua recompensa imediata. Nós buscamos muito mais os nossos direitos, os nossos prazeres, do que os nossos deveres, o que devemos ser como seres humanos. Isso é refletido, inclusive, na internet, onde a gente está agora, onde as pessoas mendigam, lutam, disputam de uma forma até agressiva, e valendo qualquer coisa, valendo qualquer esforço, valendo qualquer conteúdo mais esdrúxulo que seja, pelos likes, pelas inscrições das pessoas, porque quem consegue muitos likes, muitas inscrições, muita popularidade, expõe isso como, olha como eu sou poderoso, quanto eu já consegui. É um reflexo desta realidade que o Gaiman coloca aqui na sua obra. Então era isso. Se alguém tem alguma pergunta, esse é o momento. E aí, Júlio?
está esperando aí as perguntas. Eu não falei muito sobre a história para tentar não dar spoiler para vocês assistirem. A série é muito boa, muito bem feita. É feita de uma forma, eu vou dizer até que artística realmente. É uma obra de arte. A fotografia dela é muito bela, todo o simbolismo que eles colocam, as imagens, a relação lá do Shadow com o personagem principal, o Wednesday, tem toda uma chave. Eu tenho algumas teorias sobre isso, mas aí também falar sobre isso e acabar entrando em spoilers dessa série. E eu não estava querendo entrar muito nisso. Robson, tem uma pergunta do José Carlos Soares. Sim. Ele fala assim: fala um pouco sobre aqueles vários Jesus que aparecem na série. Quem perguntou, Fernando? José Carlos Soares. José Carlos, boa pergunta. Ele coloca, logo no começo da série, o Wesley estava explicando para o Shadow que havia vários Jesuses. Havia o Jesus mexicano, ele tem um momento que aparece o Jesus mexicano atravessando lá o rio e tentando entrar junto com os clandestinos. E aí tinha o Jesus, vários tipos de Jesus. É exatamente essa personalização da deidade. A gente acha que tem um Jesus pessoal, que tem um Deus pessoal nosso. Tem algumas pessoas que dizem assim: não, porque o meu Deus faz isso. Ora, como é que eu posso ter um Deus pessoal se Deus é realmente uma potência? Não teria como ter um Deus pessoal, mas nós personalizamos essa forma. Então, para cada pessoa, Jesus aparece de uma maneira diferente. Como Jesus é a figura de deificação que a gente tem mais evidente aqui no Ocidente, para cada ser humano aqui no Ocidente, Jesus é como se fosse uma pessoa diferente, o seu Jesus pessoal. E esses vários Jesus que aparecem lá no último episódio da primeira temporada representam exatamente isso. Essa personização, personificação, essa pessoalização do elemento, do ser Jesus, como sendo assim o meu Jesus, ou o Jesus que mais me agrada, que mais satisfaz as minhas necessidades. Ele, em vários momentos, ele coloca isso, ele apresenta isso mais especificamente na figura de Jesus, porque ele é a divindade mais conhecida aqui do Ocidente, o ser mais conhecido aqui do Ocidente. Se ele estivesse fazendo esse mesmo material para um budista, por exemplo, para o Oriente, talvez ele usasse a figura de Buda, e também as pessoas às vezes colocam como sendo o seu Buda pessoal lá no Oriente, né? Tem gente que aqui mesmo usa aquele Buda gordinho, fica passando a mão nele para ver se chega dinheiro. Ou seja, nós temos uma capacidade enorme de desvirtuar os deuses que deveriam nos inspirar a ser mais humanos, e nós transformamos eles quase como amuletos para nos dar sorte, para conseguir dinheiro, conseguir trabalho, conseguir namorada, essas coisas. Robson, temos uma outra pergunta aqui da nutricionista Carla Ribeiro. Ela comenta: percebi que estamos longe dos deuses. Você acha que essa série é para lembrar isso? Que estamos afastados do que é sagrado? Obrigado, Carla. Na verdade, essa série é para nos fazer uma reflexão, para nós fazermos uma reflexão de como nós usamos a nossa religiosidade. A religiosidade é uma coisa boa, mas ela tem que ser usada de uma forma correta, porque assim como eu falei no início do alimento bom, do alimento ruim, se eu começo a usar a minha religiosidade de uma forma inadequada, eu vou me tornar menos humano. A religiosidade, que é uma palavra, a religião é uma palavra que vem do latim religare, ou seja, ligar o homem
ao sagrado, ao que tem de divino nele, não no céu, aqui dentro de mim, essa seria a função da religião. Só que nós usamos essa função, esse potencial dessa função, como eu falei antes a respeito dos Cristos, como se fosse uma muleta, assim, o Cristo como um ser que vai me dar sorte, que vai resolver meus problemas, porque eu não sou capaz de resolver meus problemas. Então, eu acho que o grande mérito dessa obra é nos ajudar a entender como é que a gente transforma essa religiosidade em algo que seja realmente positivo, em que nos torne mais humanos e mais capazes de ajudar outros humanos. Enquanto eu estou esperando alguma outra pergunta, uma curiosidade, se vocês não repararam. Você sabe por que o nome do... Aí eu vou avisar que eu vou dar spoiler. Então, é um spoiler óbvio, porque tá lá logo no começo dá para perceber isso. Mas, então se você não quer ouvir spoiler, feche os ouvidos um pouco. Mas o nome do personagem, de um dos personagens principais, você tem o Shadow Moon, e você tem o Wednesday, quase que não sai, Wednesday, que é quarta-feira. E quando ele pergunta, o Shadow pergunta para ele qual é o nome, ele vai dizer assim, que dia é hoje? É quarta-feira, então meu nome é esse, é o Wednesday, porque esse aqui é o meu nome, é o meu dia. Em inglês, o nome quarta-feira, que é esse exatamente o nome dele, Wednesday, ele vem de dia do Waldon. E o Waldon é um dos nomes dessa divindade que depois se mostra, se revela como sendo Odin, que também é um spoiler que todo mundo que conhece a obra já sabe. E aí, do mesmo jeito que o dia seguinte, o Thursday, que é a quinta-feira, é o dia de Thor, que é o filho de Odin. E o Friday é o dia de Frigga, que é a esposa de Odin. Então, esses três nomes desses 3 dias da semana são em homenagem à família dos deuses nórdicos. Robson, temos mais uma pergunta aqui. Normando Pinhataro. Neil Gaiman faz uma crítica à nossa religiosidade. Por que os deuses são criados pelos humanos? Mas em todas as mitologias são assim? Toda mitologia é uma criação humana? Foi o que eu acabei de falar. As mitologias, elas aparecem como representações de verdades universais. E elas podem ser modificadas e com o tempo elas ganham ou perdem força. Mas, ainda que sejam... Porque nós temos vários tipos de mitologia. Se uma ideia, ela permanece durante um tempo, se eu tenho uma ideia, se eu desenvolvo uma ideia agora, e ela tem uma força durante 10, 15 anos, eu vou dizer que essa ideia é uma ideia boa, porque durante 10, 15 anos ela influenciou pessoas. Essas mitologias, elas existem, e nós estamos falando delas aqui há pelo menos 3, 4, 5, 6 mil anos de história humana. E elas se mantêm, elas estão aí, elas se renovam, elas mudam a forma. Você pega a mitologia do dilúvio, tem mais de 500 versões diferentes sobre a mitologia do dilúvio. E elas estão aí, elas dizem algo pra gente. Então, se uma ideia que dura 10, 15 anos é uma ideia forte, imagina uma ideia que está aí há 6 mil anos. Então, ainda que tenham sido humanos que criaram essas mitologias, foram humanos muito especiais, com ideias muito fortes e ligados a uma verdade muito forte, muito embasados em uma verdade muito forte, provavelmente embasado em leis muito fortes. E aí essas mitologias, elas vão se adaptando, vão sendo adaptadas, elas são captadas em algum momento e depois elas vão sendo adaptadas. As mitologias do que ele fala no livro, elas já são mitologias que já em muitos casos, perderam alguns dos sentidos, já estão bastante distorcidas.
Coisa que acontece, por exemplo, com a maioria das religiões, ou com todas as religiões, ela começa com uma certa pureza e depois ela vai se destrinchando aí ao passar do tempo. Então eu diria isso, assim, que as mitologias antigas, essas que estão há milhares de anos, ainda que tenham sido captadas por seres humanos, eram seres humanos muito especiais, com ideias muito nobres, muito especiais, que são capazes de durar milhares de anos. Então não é coisa pequena não. Temos mais uma pergunta, Robson. Argemiro Júnior. Podemos dizer que da mesma forma que oramos e formamos deuses convenientes a nós, a tecnologia e a televisão podem ser considerados novos deuses, assim como mostra na série? Como é o nome? Argemiro Júnior. Argemiro. Muito obrigado pela pergunta, Argemiro. Qual é a diferença principal entre os deuses, essas formas antigas? Porque lembra só o que eu falei, a gente está falando de formas antigas, de deuses que representavam leis universais, potências universais que dão origem, dão sustentação para o universo, para todas as coisas vivas. E aí agora a gente está falando de invenções humanas que estão aí há pouco tempo. Se falar da mídia, quanto tempo a gente tem mídia? Menos de um século? De mídia eu falo televisionada, a gente fala de mídia escrita alguns séculos, mas relativamente pouco tempo essa comunicação muito rápida entre as pessoas. A gente está falando da internet, a gente está falando de poucas décadas atrás. A gente estiver falando de globalização, a gente está falando de pouco tempo atrás. São ideias novas que nós criamos. Então você está saindo de conceitos universais, ideias universais que existem antes que o homem existia e que não dependem do homem para existir, e está passando agora aqui para conceitos recentes, criados por nós seres humanos, e que se nós deixarmos de existir, esses conceitos deixam de existir. Se deixa de ter humanidades, a gente, por exemplo, acaba a raça humana, não vai ter mais mídia, não vai ter mais internet, não vai ter mais globalização, porque são todas as coisas que dependem de nós. No entanto, o Sol continua existindo, a lei da gravidade continua existindo, as leis que sustentam o universo continuam existindo. Então, o que aconteceu? Qual é o dilema que ele coloca? Nós tiramos o foco de buscar respostas dessas leis universais, seja ela, chamemos ela com o nome que a gente quiser chamar. A gente tirou o foco de buscar o que as tradições sempre chamaram de os mistérios. As tradições sempre colocavam que há mistérios, e a ciência tem chegado hoje a essa conclusão, Arminio. Há mistérios, há coisas que estão para além da nossa compreensão racional, e essas coisas talvez sustentem as coisas que nós temos racionalmente. Essa busca por esses mistérios é que sempre foi o foco das pessoas quando elas buscavam Deus, seja com que nome chamasse Deus ou os deuses, essa busca pelos mistérios. Só que essa busca, ela é longa, ela é prolongada, ela leva uma vida inteira ou mais do que isso, enquanto que esses outros elementos, esses que como a obra coloca assim, são os novos deuses, eles são respostas muito imediatistas. Eles são coisas que vão me dar um retorno agora. Eu vou ter um retorno nesse momento de resposta. E essa resposta imediatista também me dá uma satisfação muito imediatista e muito volátil. Então, a dedicação que eu dou, em vez de buscar esses mistérios, de buscar essas respostas mais profundas na natureza, eu vou buscar a solução das questões da minha vida na mídia, na internet, em ter sucesso. Quantas pessoas fazem qualquer coisa pelo sucesso? Quantas pessoas buscam o sucesso a qualquer preço? Buscam a fama a qualquer preço, não o sucesso verdadeiro, mas a fama a qualquer preço, e estão dispostas a qualquer negócio, até a se denigrir, às vezes, para ter essa fama, porque isso dá uma resposta rápida, vai me dar um prazer rápido, as pessoas vão me conhecer, eu vou ficar famoso, eu vou ser reconhecido, eu vou ser querido pelas pessoas, e enquanto eu for querido pelas pessoas, eu estou bem, mas o dia que as pessoas me esquecerem, isso me dá uma tristeza muito grande, exatamente como esses deuses que precisam ser lembrados e que agora estão na crista da onda, esses deuses modernos, porque as pessoas lembram deles muito, mas um dia
as pessoas adoravam a mídia impressa, por exemplo. E hoje ela está começando a ficar esquecida, então ela já está se ressentindo disso, de perder os seus súditos para a mídia da internet ou outros tipos de comunicação. Então, há uma diferença muito grande entre buscar respostas imediatas através de coisas imediatas e que são passageiras e que dependem do ser humano, e de buscar os mistérios da natureza, os mistérios que estão por trás de todas as coisas. Uma das coisas interessantes dessa obra, Arlindo, é o nome do personagem principal. Você já reparou que o nome dele é a Sombra da Lua, Shadow Moon? E, no entanto, é o único personagem que a Laura vê como sendo brilhando, como emitindo luz. A personagem chamada Laura que tem na história. A minha teoria é que o Shadow Moon, essa luz, essa sombra da Lua, essa parte negra, escura da Lua, representa exatamente esses mistérios. Que é exatamente, no final das contas, a busca que todo ser humano faz de descobrir o que está por trás das coisas, o que dá origem para as coisas, quais são as razões metafísicas das coisas. E esse mistério, que ao mesmo tempo é escuro, é a sombra, é, na verdade, de onde se origina a luz verdadeira. Essa é a minha ideia, a minha teoria. Espero ter respondido a mim. Temos uma última pergunta, Robson. Opa. Jordi Marques. O Leprechaun é o duende pra gente, certo? Fala mais sobre essa relação de duendes com moedas de ouro. Isso realmente existe? Jordi, obrigado pela pergunta. Eu não sou muito especialista em mitologia irlandesa, que é a origem lá do Leprechaun, que, aliás, me parece até que na história nem é um Leprechaun, na verdade. A história vai contar que ele era um rei que teve uma maldição, e aí ele se apresenta como um Leprechaun mais como uma lembrança de como os americanos veem os irlandeses ou entendem os irlandeses. Mas, assim, a ideia dessa busca do ouro, a história, a mitologia, até onde eu sei da mitologia irlandesa, é de que atrás do final de um arco-íris existe um pote de ouro que é guardado por um leprechaun. O ser humano, ele sempre houve uma busca por riquezas. Agora, quais são as riquezas que realmente podem nos trazer felicidade? Nós sempre achamos que a riqueza, ela é riqueza material, porque nós temos uma tendência muito materialista. Então a gente busca a riqueza nas coisas. Eu quero ter dinheiro, eu quero ter poder, eu quero gastar meu dinheiro, mostrar, ostentar que eu tenho meu dinheiro. Mas essas mesmas coisas que me dão satisfação, que me dão alegria, então o Leprechaun, ele representa esse ser que pode trazer essa riqueza material. Ele é um ser ambíguo, o Leprechaun. Ele, ao mesmo tempo que traz essa, eu ver isso na história, está lá na obra dele, tanto no livro quanto na série, você vai ver que o Leprechaun, ele é ambíguo. Ele, ao mesmo tempo, traz o que a pessoa deseja e traz um sofrimento. Na primeira temporada, quando ele vai contar mais detalhes sobre a história lá do Leprechaun, do Matt Sweeney, ele apresenta a história de uma moça que acreditava, de uma criança, desde criança, acreditava muito, prestava suas oferendas lá ao Leprechaun. E o Leprechaun, ao mesmo tempo que dava, tirava. Ao mesmo tempo que fazia com que ela tivesse uma satisfação de ter a seda que ela queria, de ter o amor que ela queria, logo depois ele tirava isso. Então ele fazia toma e tira. E ela tinha momentos de felicidade e grandes, enormes momentos de sofrimento. A vida dela ficava nessa gangorra o tempo todo. E a mitologia irlandesa, né, apresenta esse personagem, mas ele me lembra muito, essa ideia me lembra muito um personagem que a gente conhece mais, que é o Cristo, que ele vai dizer: diz-me onde está o teu tesouro e eu direi aonde está o teu coração. E aí ele vai dizer em outro momento lá:
Não guarde tesouros na terra, onde as traças consomem, a ferrugem destrói, o fogo destrói. Guarde os seus tesouros no céu, porque esses aí, as traças, o fogo, a ferrugem, não atingem. O que são esses tesouros no céu, que são mais perenes? Porque se os tesouros humanos me dão uma felicidade passageira e cobram um preço caro, porque quando eu os perco, eu sofro muito, esses tesouros no céu, que são mais perenes, que são intocáveis, que são eternos, e que podem então me dar uma alegria, uma felicidade, uma plenitude eterna, o que são? Eles são os valores humanos. Eles são aquelas coisas que nos transformam em mais do que seres humanos comuns, mais do que seres humanos que estão simplesmente tentando sobreviver. Nos transformam em pessoas que querem viver de fato e que podem viver de fato. Durante a Idade Média, havia a figura dos alquimistas que ficaram estigmatizados durante muito tempo como pessoas que queriam transformar chumbo em ouro. Essa, na verdade, se você for ler a história, Jodi, você vai perceber que isso era um disfarce que eles usavam, porque as pessoas achavam ok você querer transformar chumbo em ouro, porque você estava querendo ficar rico, isso é uma coisa que todo mundo deveria ser, mas na verdade, o que os alquimistas verdadeiros buscavam era transformar homens de chumbo em homens de ouro, transformar uma transmutação humana, para que eu fosse mais humano do que eu sou, me transformasse num homem de ouro. Como Platão vai falar lá na sua obra República, que há homens de ouro, homens que eles são dourados, então eles não precisam de nada, eles não precisam se completar com nada material, com nada físico, porque eles são, e eles dão, e eles são tudo. E há, como diz o Cristo, mais felicidade em dar do que em receber. Porque quando eu dou, eu sou livre, e quando eu recebo, eu dependo de outro. Então eu sou escravo. Eu acho que é essa a ideia. Então, gente, assim como foi a última pergunta, informaram que felizmente a gente está acabando, foi uma enorme satisfação estar com vocês, uma alegria. Eu espero que tenha sido a primeira de outros momentos que nós vamos ter aqui no Fido Bem, comigo, com outros participantes. E mantenham essa ideia. O objetivo da Fido Bem é trazer esse alimento, é ser um banquete, é ser um buffet, uma mesa de buffet de alimento bom, saudável para sua mente, para que você pense, para que você tenha suas ideias, para que você reflita em cima de outras ideias, de outros pensadores, de outros seres humanos que já ao longo da história da tradição humana já nos presentearam com as suas reflexões, mas não para que você compre essas reflexões simplesmente como sendo suas, mas para que você possa ter essas reflexões como uma matéria-prima para que você desenvolva suas ideias. Com esse mesmo objetivo, nós estamos desenvolvendo um curso de mitologia que nós vamos em breve estar colocando no ar, disponibilizando para as pessoas. Você vai poder ter mais informações através das páginas da Fido Bem. E eu espero que isso seja útil para a sua vida, para o seu crescimento pessoal e para o seu desenvolvimento como ser humano. Então, até a próxima.